Olá, meus amigos, estamos no capítulo 10 do livro Evolução em Dois Mundos, uma psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, e um livro escrito pelo espírito de André Luiz. Nós estamos no capítulo 10, em que ele fala sobre palavra e responsabilidade. Bom, ele começa sobre a linguagem animal, e ele fala o seguinte: aperfeiçoando as engrenagens do cérebro, o princípio inteligente sentiu a necessidade de comunicação com os semelhantes, e para com isso a linguagem surgiu entre os animais, sob o patrocínio dos gênios veneráveis que nos presidem a existência. De início, o fonema e a mímica foram os processos indispensáveis ao intercâmbio de impressões ou para o serviço de defesa, como, por exemplo, o silvo de vários répteis, o coachar dos batráquios, as manifestações sonoras das aves e o mimetismo de alguns insetos e vertebrados a se modificarem subitamente de cor, preservando-se contra o perigo. Contudo, à medida em que se lhe acentuava a evolução, a consciência fragmentária investia-se na posse de mais amplos recursos. O lobo grita pelos companheiros na sombra noturna. O gato, encolerizado, mostra fúria característica, miando raivosamente. O cavalo relincha de maneira particular, expressando alegria ou contrariedade. A galinha emite interjeições adequadas para anunciar a postura, acomodar a prole, alimentar os pintinhos ou rogar socorro quando assustada. E o cão é quase humano em seus gestos de contentamento e seus ganidos de dor. E aí temos as intervenções espirituais. É assim que, atingindo os alicerces da humanidade, o corpo espiritual do homem infraprimitivo demora-se longo tempo em regiões espaciais próprias, sob a assistência dos instrutores do espírito, recebendo intervenções sutis nos petrechos da fonação, para que a palavra articulada pudesse assinalar novo ciclo de progresso. O laringe, situado acima da traqueia e adiante da faringe, consubstanciado num esqueleto cartilaginoso, urdido em fibras de ligamento com uma seleta de pequenos músculos, sofre nas mãos sábias dos condutores espirituais a maneira de um órgão precioso entre os dedos de cirurgiões exímios no serviço de plástica, delicadas operações no curso dos séculos, para que os músculos mencionados se façam simétricos e para que se vinculem, tão destros quanto possível, à produção fisiológica da voz. Em sua contextura interna, aglutina-se uma mucosa ciliada que se destina ao trabalho e lançamento do som e que verte pelos estreitamentos, transformando-se em pavimentosa estratificada na borda livre das cordas vocais verdadeiras. Fora da ação das cordas vocais, o laringe revela no pescoço movimentos de ascensão e descensão, elevando-se na expiração e na deglutição, e baixando-se na inspiração, na sucção e no bocejar, salientando-se no corpo qual perfeito instrumento de efeitos musicais. E aí, André Luiz nos fala sobre o mecanismo da palavra. Com extremo carinho de vagarosa confecção, os técnicos da espiritualidade superior compõem a cartilagem situada em plano inferior, a cricoide, que representa um anel modificado da traqueia, sustentando uma placa na parte posterior, sobre a qual, no bordo superior e de ambos os lados da linha média, se apoiam as duas aritenoides, que se permitem, assim, a conjunção ou o afastamento entre si. Cada uma possui na base uma apófise, a interna vocal, em que está inserida a parte posterior da corda vocal verdadeira do mesmo lado, e a outra, que é a externa muscular. Com a mesma habilidade, os técnicos tecem a cartilagem localizada na região anterior, ou cartilagem tireoide, a destacar-se sob a pele no chamado pomo de Adão, em suas lâminas verticais que se conjugam na linha mediana, traçando um ângulo diedro, que se volta para a retaguarda, onde se fixam as cordas vocais verdadeiras. Cartilagem essa que por baixo se une com o anel da
cricoide e por cima com o osso hioide através de membranas e ligamentos, o qual fornece apoio para a implantação do laringe. Acima das cordas vocais verdadeiras surgem as cordas vocais falsas, a limitarem com a parede os ventrículos laterais de Morgane, é isso. Todos os músculos que garantem o movimento das cordas são pares, exceto o are aritenoideo, assegurando as funções da glote vocal e formando, com avançado primor de previsão e eficiência, a abóboda de precioso condicionamento, onde a pressão do ar pode fazer-se com segurança para separar as cordas vocais em serviço. E aí André Luiz nos fala sobre a linguagem convencional. Aprende então o homem, com o amparo dos sábios tutores que o inspiram, a constituição mecânica das palavras provindo da mente e a força com que aciona os implementos da voz, gerando vibrações nos músculos torácicos, incluindo os pulmões e a traqueia como um fole, e fazendo ressoar o som no laringe e na boca, que exprimem também cavidades supraglóticas, para a criação, enfim, da linguagem convencional, com que reforça a linguagem mímica e primitiva, por ele adquirida na longa viagem através do reino animal. E aí, só um instantinho. Um momento para a gente voltar. Ok. Sim. Há esse modo natural de exprimir-se, por gestos e atitudes silenciosos em que derrama as suas forças acumuladas de afetividade, satisfação, desagrado ou rancor, em descargas fluídico-eletromagnéticas de natureza construtiva ou destrutiva, superpõe à criatura humana os valores do verbo articulado, com que acrisola as manifestações mais íntimas, habilitando-se a recolher, por intermédio de sinalética especial, na escala dos sons, a experiência dos irmãos que caminham na vanguarda e aprendendo a educar-se para merecer esse tipo de assistência que lhe outorgará o estado de alegria maior ante as perspectivas da cultura com que a vida lhe responde às indagações. E aí, André Luiz fala sobre o pensamento contínuo. Com o exercício incessante e fácil da palavra, a energia mental do homem primitivo encontra insopitável desenvolvimento por adquirir gradativamente a mobilidade e a elasticidade imprescindíveis à expansão do pensamento, que então paulatinamente se dilata, estabelecendo no mundo tribal todo um oceano de energia sutil em que as consciências encarnadas e desencarnadas se refletem, sem dificuldade, umas às outras. Valendo-se dessa instituição de permuta constante, as inteligências divinas dosam os recursos da influência e da sugestão e convidam o espírito terrestre ao justo despertamento na responsabilidade com que lhe cabe conduzir a própria jornada. Pela compreensão progressiva entre as criaturas, por intermédio da palavra que assegura o pronto intercâmbio, fundamenta-se no cérebro o pensamento contínuo e, por semelhante maravilha da alma, as ideias relâmpago ou as ideias fragmentos da crisálida de consciência no reino animal se transformam em conceitos e inquirições, traduzindo desejos e ideias de alentada substância íntima. Começando a fixar o pensamento em si mesmo, fatigando-se para concatená-lo e exprimi-lo, confiou-se o homem a novo tipo de repouso, a meditação compulsória, ante os problemas da própria vida, passando a exteriorizar inconscientemente as próprias ideias e, com isso, a desprender-se do carro denso de carne, desligando as células de seu corpo espiritual das células físicas durante o sono comum para receberem atitude passiva ou de curta movimentação junto do próprio corpo adormecido a visita dos benfeitores espirituais que o instruem sobre as questões morais. O continuismo da ideia consciente acende a luz da memória sobre o pedestal do automatismo. E aí André Luiz nos fala sobre a luta evolutiva entre a alma que pergunta, a existência que se expande, a ansiedade que se agrava e o espírito que responde ao espírito. No campo da intuição pura esboça-se imensa luta. O homem que lascava a pedra e que
se escondia na furna, escravizando os elementos com a violência da fera e matando indiscriminadamente para viver, instado pelos instrutores amigos que lhe ampararam a senda, passou a indagar sobre a causa das coisas. Constrangido a aceitar os princípios de renovação e progresso, refugia-se no amor-egoísmo, na intimidade da prole que lhe entretém o campo íntimo, ajudando a pensar. Observa-se tocado por estranha metamorfose. Vê instintivamente que não mais se poderia guiar pela excitabilidade dos seus tecidos orgânicos ou pelos apetites furiosos herdados dos animais. Desligado lentamente dos laços mais fortes que o prendiam às inteligências divinas, ali tutelarem o desenvolvimento, para que se lhe afirmem as diretrizes próprias, sente sozinho, esmagado pela grandeza do universo. A ideia moral da vida começa a ocupar-lhe o crânio. O sol propicia-lhe a concepção de um Criador oculto no seio invisível da natureza, e a noite povoa-lhe a alma de visões nebulosas e pesadelos imaginários, dando-lhe a ideia do combate incessante em que a treva e a luz se digladiam. Abraça os filhinhos com um enternecimento feroz, buscando a solidariedade possível dos semelhantes na selva que o desafia. Mentaliza a constituição da família e padece na defesa do lar. Os porquês, ali nascerem fragmentários no íntimo, insuflam-lhe aflição e temor. Percebe que não mais pode obedecer cegamente aos impulsos da natureza, ao modo dos animais que lhe comungam a paisagem, mas sim que lhe cabe agora o dever de superar-lhes os mecanismos, como quem vê no mundo em que vive a própria moradia, cuja ordem lhe requisita apoio e cooperação. E aí, André Luiz nos introduz ao nascimento da responsabilidade. Bem, a ideia de Deus iniciando a religião, a indagação prenunciando a filosofia, a experimentação anunciando a ciência, o instinto de solidariedade prefigurando o amor puro e a sede de conforto e beleza, inspirando o nascimento das indústrias e das artes, eram pensamentos nebulosos, torturando-lhe a cabeça e inflamando-lhe o sentimento. Nesse concerto de forças, a morte passou a impor-lhe angustiosas periquições, e enterrando os seus entes amados em sepulcros de pedra, o homem rude, a iniciar-se na evolução de natureza moral, perdido na desértica vastidão do Paleolítico, aprendeu a chorar, amando e perguntando para ajustar-se às leis divinas e se lhe esculpirem na face imortal e invisível da própria vida, da própria consciência. Foi então que, em se reconhecendo ínfimo e frágil diante da vida, compreendeu que perante Deus, seu Criador, seu Pai, estava entregue a si mesmo. O princípio da responsabilidade havia nascido. E isso foi escrito, gente, em Pedro Leopoldo, dia 16 de fevereiro de 1958. Eu fico por aqui e espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Eu deixo um grande beijo a todos e até a próxima. Tchau, tchau.